Olá, hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, há mais de um século e meio vem oferecendo um olhar bem diferente sobre os ensinamentos de Cristo. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nesta análise, o nosso foco é entender as ideias centrais que buscam, sabe, iluminar a moral dos evangelhos de uma forma mais direta e principalmente mais prática. Vamos lá? A nossa jornada hoje tem 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender por que o Evangelho precisaria ser reexplicado. Depois, vamos encarar de frente a grande questão do sofrimento e ver qual a lógica que o livro propõe. Aí, mergulhamos no coração da doutrina, a alma e a reencarnação. Vamos ver também como o texto tenta amarrar ciência e religião e, no final, como tudo isso junto pode, de fato, mudar o jeito de ver a vida. Então, vamos começar pelo começo, pela premissa do livro. Por que alguém pegaria um texto tão fundamental quanto os evangelhos e proporia uma nova chave de leitura para ele? Bom, a obra parte de uma questão bem central. Pensa bem, a gente admira a moral do evangelho, certo? Mas na hora de aplicar no dia a dia, a coisa pode ser um desafio. E o texto se pergunta exatamente isso. Por que essa dificuldade toda? Por que uma mensagem tão importante parece às vezes meio velada, distante da nossa realidade? E aqui está a resposta que o livro dá. A linguagem, sabe, cheia de alegorias, com um certo misticismo que era intencional para a época, acaba virando uma barreira. Muita gente lê, mas lê por hábito, sem conseguir absorver a essência moral, que acaba se perdendo no meio das figuras de linguagem. E é exatamente aí que a obra se encaixa. A proposta não é substituir os evangelhos, de jeito nenhum. É mais como oferecer uma chave mesmo, uma ferramenta para decifrar esse código moral e tornar tudo mais acessível e, o mais importante, prático para a vida de todo dia. E essa busca por praticidade nos leva direto a uma das questões mais profundas que existem, um tema que a obra encara de frente: o sofrimento. Essa pergunta todo mundo já se fez, né? Por que pessoas boas sofrem? Por que a gente enfrenta dificuldades que parecem tão injustas, tão aleatórias? O livro argumenta que nada é por acaso e propõe um sistema para a gente tentar entender a justiça por trás de tudo isso. A explicação do texto é bem interessante. Ele divide as causas do sofrimento em duas fontes. De um lado, as causas atuais, que são basicamente o resultado direto do que a gente faz nesta vida, nossa própria imprudência, nosso orgulho. E do outro, as causas anteriores, que seriam as consequências de atos de vidas passadas que se manifestam hoje como desafios ou reparações necessárias. Então, o ponto central é esse, olha só. A perspectiva aqui é que as aflições não são um castigo que vem do nada. Elas são consequências lógicas das nossas próprias ações, seja nesta vida ou em outras. Isso joga um foco gigantesco na responsabilidade pessoal. Mas, claro, para essa lógica de causas anteriores fazer algum sentido, ela precisa de uma base, de uma estrutura que sustente todo esse raciocínio. E a ideia central é essa: a imortalidade da alma. Sem isso, a noção de colher numa vida o que se plantou em outra simplesmente não funciona. O texto afirma que nós somos, em essência, seres espirituais vivendo uma experiência material que é temporária. E isso nos leva direto à reencarnação. Ela é apresentada não como um ciclo sem fim de punição, mas sim como um mecanismo de aprendizado. Pense em cada vida como uma nova sala de aula, uma nova chance de evoluir, de corrigir falhas e desenvolver o que a gente tem de bom. A lógica, então, se desenrola assim, ó. A vida na Terra é só uma etapa. A morte não é o fim, é uma libertação do corpo físico. A alma, que seria o nosso eu verdadeiro, continua a jornada. E numa nova existência tem a chance de recomeçar aplicando o que aprendeu. E o mais interessante é que essa ideia não é exatamente nova. O próprio livro cita filósofos da antiguidade, como Sócrates, para mostrar que essa reflexão de que a alma carrega sua história moral, suas marcas, acompanha a humanidade há muito, muito tempo. Bem, com essa base toda estabelecida, o livro se volta para uma questão que é super atual, essa aparente briga entre ciência e fé. O texto propõe uma visão em que a ciência e a religião são como duas alavancas que movem a inteligência humana. Uma foca em desvendar as leis do mundo material, a outra, as leis do mundo moral. Elas não seriam inimigas, mas complementares, cada uma investigando uma face da mesma realidade. E qual seria o elo que conecta as duas? Segundo a obra, seria justamente o estudo do mundo espiritual e das suas leis. Ao se entender como o espiritual e o material se relacionam, aquele vazio entre os dois campos seria preenchido, seria criada uma ponte.
O resultado dessa aliança, então, seria uma fé raciocinada, uma fé que não tem medo da lógica, que não teme os fatos, porque parte do princípio de que as leis divinas governam tanto a matéria quanto o espírito. Essa união, segundo o texto, marcaria uma nova fase no progresso da humanidade, uma verdadeira revolução moral. E agora, para fechar, vamos ver como toda essa estrutura teórica se traduz em mudanças práticas no dia a dia. Porque, afinal, de que adianta uma filosofia se ela não muda a forma como a gente vive, não é mesmo? O argumento central aqui é que, ao adotar essa visão mais ampla da existência, a perspectiva sobre a vida na Terra se transforma. E não é só uma mudança de crença, não. É uma mudança de ponto de vista mesmo, algo radical. E os efeitos práticos disso seriam profundos. As dificuldades da vida se tornam incidentes de percurso e não tragédias sem fim. A ansiedade diminui, porque a vida atual é vista como uma pequena parte de uma jornada muito maior. A morte perde aquele terror, e os bens materiais perdem a importância exagerada que a gente costuma dar. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Quanto mais forte a convicção numa vida futura, numa continuidade, menor a importância que se dá para as coisas que são passageiras, para as coisas materiais desta existência. As prioridades, naturalmente, mudam de lugar. E assim, a gente termina com uma pergunta que meio que encapsula toda essa mudança de perspectiva. O Evangelho segundo o Espiritismo convida a uma reflexão. E se a vida não for um destino final, cheio de castigos e recompensas que parecem aleatórios, mas sim um processo de aprendizado contínuo? Uma verdadeira escola para a alma. O que mudaria se cada desafio fosse visto como uma lição?